Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, neste dia, nesta aula, nós vamos refletir, meditar sobre o capítulo 12 do evangelista São Mateus. Estamos lembrando a todos que a cada semana nós estudamos um capítulo do evangelista São Mateus. Lembrando também e recordando que o Evangelho de São Mateus, ele tem uma divisão, uma subdivisão em 7 partes. Temos a introdução, que tem o nome de Evangelho da Infância. Temos a conclusão, que é a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E temos os chamados 5 livrinhos, que são as 5 partes do Evangelho de São Mateus. Cada uma dessas partes está procurando dizer algo a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, reino dos céus segundo São Mateus. E cada um desses 5 livrinhos, cada uma dessas 5 partes, está dividida numa parte narrativa, narrando acontecimentos com Jesus, e um discurso de Jesus. Tá? Então agora nós estamos no terceiro livrinho, no capítulo 12. Isso significa que nós estamos na última parte da sessão narrativa do terceiro livrinho. O capítulo 12, ele continua a narração dos feitos de Jesus. Como este livrinho, no caso capítulo 12, tem como objetivo apresentar o mistério ou os mistérios do reino, nós iremos percebendo gradativamente a manifestação desse mistério. Os relatos das espigas arrancadas e da cura do homem de mão atrofiada ensinam que a fraternidade, observem isso, a fraternidade é o critério maior de acesso ao reino, não a lei. Jesus, o Messias, realiza o reino através de suas ações. O reino vence o poder do mal, e pecado imperdoável é negar esta realidade. Até a família de Jesus teve dificuldade de compreender a sua missão, a originalidade da sua missão. Então vamos na primeira parte, das espigas arrancadas no sábado. Nós estamos aqui utilizando o texto da Bíblia da Ave Maria. Observem que além da citação, por exemplo, 12, de 1 a 8, nós temos Marcos e Lucas. Isso significa que são textos paralelos a este texto. Quando tem Marcos, está significando normalmente que a tradição última é São Marcos. Então, que Mateus e que Lucas estão utilizando São Marcos. Se não tem Marcos, temos Mateus e Lucas, isso significa que a tradição vem da fonte Quelli. Nós já estudamos isso na primeira aula. Vamos ao texto. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. E Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam, era permitido comer esses pães, reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior do que o templo.
se compreendesseis o sentido destas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vejamos, o descanso sabático, o descanso no dia do sábado, é da essência da fé judaica. É da essência da fé judaica. Qual a finalidade? É propiciar um descanso em honra do Senhor Deus. Tá? Esse é o sentido positivo do descanso sabático. Propiciar descanso em honra do Senhor Deus. Você observa que a palavra forte aqui é descanso. Um descanso no Senhor, em honra do Senhor. Inclusive por parte dos servos, dos estrangeiros e até mesmo dos animais, tá? Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Observe isso. É descanso. Todos devem descansar em honra do Senhor. Esse é o sentido do sábado. A lei do sábado, portanto, ela é profundamente humana, vital talvez, né? Porque incluímos aqui os animais. O problema é o legalismo, a lei pela lei. Vamos dar um exemplo. Os rabinos fizeram uma lista de 39 trabalhos que são proibidos aos sábados. Um deles é a colheita. Se para a colheita contrata-se trabalhadores, contrata-se empregados, servos, usa-se os escravos, então é sinal que é um trabalho. Se é um trabalho, então não pode ser realizado. Eles transformam a lei numa espécie de legalismo. Pegar espigas no campo era considerado trabalho, era colheita, era trabalho. Ante a reação de condenação por parte dos fariseus, dizendo não é permitido, Jesus mostra que o que importa mesmo é a finalidade da lei. A finalidade, observe, no Antigo Testamento, qual era a finalidade da lei do descanso? Era o descanso, era a favor do ser humano. Então agora nós temos que pensar isso. A finalidade da lei é o bem do ser humano. Originalmente foi assim. E por isso que Jesus cita o exemplo de Davi, que saciou a sua fome e a dos seus soldados com os chamados pães da proposição. O que são esses pães da proposição? São 12 pães, eles representam as 12 tribos de Israel, que deviam ficar numa mesa especial na entrada do templo e serem substituídos no sábado e comidos somente pelos sacerdotes. Então, permanentemente numa mesa especial no templo ficavam 12 pães, e estes pães ficavam permanentemente, embora a cada sábado eram substituídos por outros. Então, aqueles pães que saíam, que eram os substituídos, eles eram alimentados, só poderia ser alimentado pelos sacerdotes. Aqui, Jesus lembra que, no caso de Davi e dos seus soldados, porque estavam com fome, eles se alimentaram com esses pães. Tá? Então, vamos ver. Jesus cita também um outro exemplo dos sacerdotes, que se eles estão aos sábados no templo oferecendo sacrifícios, sobretudo de animais, então eles estão trabalhando, não é? E então, se o templo, no caso aqui, Jesus vai dizer assim: olha, eu vos declaro que aqui está quem é maior do que o templo. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, que se os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado, não é que transgridem por qualquer motivo, transgridem para oferecer sacrifícios.
Portanto, a lei do sábado, ela gera exceção, porque essa é uma exceção. Então, não é uma lei absoluta, é uma lei que tem uma exceção. Se tem uma exceção, no para o templo, Jesus vai dizer assim: e ele é maior do que o templo, logo ele tem autoridade de decretar o que é exceção no dia de sábado, né? Aí então Jesus lembra que a misericórdia, vai utilizando uma passagem do profeta Oséias, que diz assim, que eu quero misericórdia e não o sacrifício, A misericórdia, a fraternidade, vale mais do que o sacrifício, o culto. Isso está em Oséias 6,6. Jesus, eu quero lembrar isso, não é contra a lei, não era contra a lei. Ele ia à sinagoga no sábado, então ele era a favor da lei. O problema é que Jesus interpretava a lei segundo o critério da fraternidade, tá? E não segundo o critério da observância. A lei ela é entendida em função da fraternidade. Vamos adiante para a gente poder perceber mais um exemplo. A cura do homem de mão atrofiada. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha mão seca. Alguém perguntou a Jesus: é permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se essa cair no poço no dia de sábado, não irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais do que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então àquele homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã como a outra. Né? Então, novamente, nós temos aqui a questão do sábado. Segundo a interpretação farisaica, a cura era o trabalho do médico. Mesmo hoje, a gente diz assim, a cura de uma doença normalmente é um trabalho do médico. E este trabalho era somente permitido em caso de risco de morte. Não vamos assim ser cruéis com a lei, né? Quer dizer, a lei mosaica previa que um médico pudesse trabalhar, ou qualquer pessoa, se fosse para defender uma vida que estava se perdendo. Então, em caso de risco de morte. O que não é o caso daquele homem, tá? Jesus usa, nesse caso, um exemplo comum da ovelha que cai no buraco e é resgatada pelo dono. Aliás, grupos farisaicos faziam uma justificativa dessa ação no sentido de que a ovelha era necessária para a sobrevivência da pessoa, né, no dia a dia, que a ovelha, no caso, não tinha responsabilidade, digamos, nenhuma por ter caído no buraco, e então havia uma exceção. Aí então Jesus fala assim, não vale então o ser humano muito mais do que uma ovelha? E aí Jesus conclui, é permitido fazer o bem no dia de sábado. Então a pergunta do homem foi o seguinte, é permitido curar no dia de sábado? A resposta de Jesus é outra, é permitido fazer o bem no dia de sábado. Não é uma questão de curar ou não curar, é uma questão do que é bem e do que não é bem. E aí então diz assim ao homem, estende a tua mão. O homem de mão atrofiada, veja o paradoxo da narração, né? O homem de mão atrofiada, ele não podia trabalhar. Não podia. A sua mão o impedia. A mão é símbolo do trabalho, não só símbolo, como é realidade no trabalho. Então ele não podia trabalhar nem no sábado e nem nos outros dias. Agora sim ele pode trabalhar, ele pode viver. É isso que é a cura de Jesus. Depois entramos no segredo messiânico. Vamos detalhar essa ideia.
Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Eles ficaram altamente ofendidos e queriam destruir, arrumar um jeito de entregar Jesus à morte, né? Por causa do quê? Porque Jesus era livre diante do sábado. Eu insisto, Jesus não era contra a lei do sábado, Jesus era livre diante do sábado. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Tá? Veja, o afastou-se aí. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Então, aqui na narração de Mateus, nós estamos percebendo dois movimentos. O movimento de rejeição dos fariseus, que querem matar Jesus, o movimento de aceitação da multidão, que está ganhando vida através da cura. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a minha afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz, ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão a sua esperança. A sua esperança. Vamos perceber assim, aqui na narração de São Mateus, existe aqui o proibir, não é? Quer dizer, isso nós chamamos de segredo messiânico. Em São Marcos, esse segredo é uma característica do Evangelho. Aqui, São Mateus traz um momento de São Marcos. E por que que Jesus ele não quer que fale disso? Porque a mensagem de Jesus só vai ter sentido pleno no momento da paixão. E é por isso que nesse momento aqui, o que Jesus quer é que o reino aconteça. Jesus não está concentrando na pessoa dele. Isso vai ser depois. Depois da paixão e, sobretudo, da ressurreição, é que os primeiros cristãos irão testemunhar a pessoa, Jesus Cristo. Agora não. Agora Jesus, ele está voltado totalmente para o reino e o seu mistério. Tá? Então é por isso que fala isso. E observe que a função dele é fazer triunfar a justiça. Jesus e Beelzebul. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebul, o chefe dos demônios, que os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo reino de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Observe o detalhe da narração. O homem era duplamente doente, e tal doença era vinculada ao poder do demônio. Aliás, na mentalidade da época, doenças graves eram normalmente vinculadas ao poder do demônio. Então Jesus cura duplamente. Ele agora fala e vê. Esta cura do doente fez o povo questionar sobre a identidade de Jesus.
Então o povo está se perguntando, não seria ele o Messias? O título Filho de Davi é um título messiânico. Não seria ele o Messias? Essa é a dúvida, é a pergunta do povo. Isso feria frontalmente as convicções dos adversários de Jesus, no caso os fariseus. Uma reação cega e gratuita com uma acusação grave contra o mestre. Ele estaria agindo em virtude do príncipe dos demônios, o Beelzebu. A lógica dos fariseus é a seguinte: se ele manda e eles obedecem, é porque está agindo pelo príncipe deles. Então, os fariseus, eles forçaram uma lógica aí, não é? Quer dizer, se Jesus manda nos espíritos maus e eles saem, é porque Jesus tem autoridade no sentido que é do grupo deles. Mas a lógica de Jesus é outro. Se ele manda e eles obedecem, é porque eles não têm outra alternativa, tá? Reino dividido. O mal não pode vencer o mal. Apenas o bem vence o mal. É isso que a narração está ensinando. Se Jesus vence o mal, é porque ele é do bem, ele é de Deus. E esse é um dos sinais mais poderosos da ação de Deus, que é o reino dos céus. Por isso que Jesus fala no versículo 28, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino chegou para vós. Então o reino chegou mesmo, porque é pelo Espírito de Deus que Jesus expulsa demônios, e não por Beelzebu. O homem forte representa o demônio, o poder do mal, e os seus bens representa aqueles que ele possui, mas que não deveria possuir. Cristo veio para tirá-los de suas mãos. Agiria o demônio contra si mesmo? Questiona Jesus. Não estaria enfrentando alguém mais forte do que ele? O demônio que é forte estava sendo vencido por alguém mais forte do que ele. É por isso que Jesus o derrota, porque Jesus é mais forte. Pecado contra o Espírito Santo. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em atribuir por maldade ao espírito do mal obras boas devidas manifestamente, claramente à ação do Espírito Santo. Eles estão negando a verdade conhecida como tal. É o Espírito Santo que está agindo. E eles não querem aceitar que é o Espírito Santo. Não aceitar Jesus como enviado de Deus pode ser fruto de ignorância. Por isso que Jesus fala, pode ter falado contra o Filho do Homem, né? E isso é compreensível, é perdoado. Os judeus repetiam os antepassados no deserto, resistiram ao Espírito Salvador de Deus, por isso não entraram na terra prometida. O que Jesus condena aqui é a impenitência, a obstinação dos adversários contra algo evidente. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Atribuir ao espírito do mal ações identificadas com o Espírito Santo. Pecado não perdoado, que não se perdoa nunca, nem nesse mundo, nem no outro mundo. Árvore boa, fruto bom. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que é má e seu fruto é mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras
que serás justificado ou condenado. É pelo fruto que se conhece a árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se é mau, é porque a árvore é má. O que Jesus está querendo dizer com essa mini parábola da árvore? Que é pelo conjunto das ações que se conhece o ser de uma pessoa, né? Aquilo que é predominante na fala de uma pessoa é aquilo que ela tem no seu interior. O coração é interior. As ações e as palavras, condenação, de crítica, de destruição dos fariseus eram consequência do que eles eram interiormente. É isso que Jesus está falando. O sinal de Jonas. Novamente, observem esse confronto frequente entre Jesus, os escribas e fariseus. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra: Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. A Bíblia de Jerusalém fala em pedir um sinal, semeion em grego. É usual nas escrituras, é comum. É como pedir credenciais, pedir garantia. É uma palavra frequente no Evangelho de São João, mas pouco usada nos sinóticos. O sinal seria algo de maravilhoso e que significaria uma intervenção direta de Deus na história humana. Pela resposta de Jesus, se nota que havia má fé nos seus adversários, né? Porque eles não acreditavam na pessoa e nas palavras de Jesus. Eles estavam provocando, pedindo um sinal, porque estavam dando a entender que Jesus não era de Deus, que Jesus não teria condições de realizar sinais em nome de Deus. Então, eles estão provocando. Não é um sinal para confirmar, não é um sinal para quem crê, é um sinal para quem não quer crer. É isso que eles estão querendo. O Evangelho de Marcos diz que por isso não haverá sinal algum. Se você for ler o texto de Marcos capítulo 8, versículo 12, você vai ouvir o seguinte, ó. Porque esta geração pede um sinal. Em verdade eu vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Para São Marcos, Jesus não vai dar sinal nenhum, tá? Mateus e Lucas acrescentam o sinal de Jonas, o profeta que teria ficado vivo 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Jesus, de modo similar, fica igual tempo, morto, no sepulcro e depois ressuscita. Acontece que os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas e eles não se convertiam com a pregação de Jesus. Jesus ainda usa o exemplo da rainha de Sabá, que se impressionou tanto com a sabedoria de Salomão que veio de longe para ouvi-lo. O mesmo não acontecia com os escribas e fariseus, que mesmo estando perto e ouvindo as palavras de Jesus, não se converteram. Veja a gravidade da situação deles. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha.
Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Então, para entender esta passagem, nós temos que guardar a última frase. Tal será a sorte desta geração perversa. Jesus fora acusado pelos seus adversários de agir sob o influxo do demônio. O Senhor então devolve na mesma moeda, dada a incredulidade que os dominava. Pecando por obstinação, ou seja, eles pecam porque querem pecar e se obstinam no pecado e não aceitam a conversão, e não aceitam a mudança, e não aceitam a transformação, e não aceitam a renovação interior. Eles estavam, a eles sim, é que estavam abertos ao influxo do demônio, né? Que sendo expulso, se retiraria para o deserto, que é a habitação do demônio Azazel, conforme o Levítico, para regressar ainda mais forte com outros 7. 7 é sinal de multidão, de muitos, de totalidade, de perfeição. E aí fazer uma habitação perene. É isso que Jesus está querendo dizer, que eles são como este homem que se liberta e que depois, por não se converter, por não mudar, por não transformar, deixa a casa aberta e eles voltam ainda com muito mais poder, né? Então é isso que Jesus está advertindo eles da gravidade dessa situação. Por isso que ele fala, tal será a sorte desta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em hebraico, vamos lembrar alguns detalhes. Não existem as palavras tio, primo, sobrinho. Os que pertencem à família, ao clã, à tribo, são irmãos para se auxiliarem e se defenderem. Por exemplo, Abraão, tio de Ló, chama-o com a designação de irmão. Isso está em Gênesis. Só a referência aos pais é que dá condições de falar em irmãos no sentido que entendemos hoje. Por exemplo, a mãe dos filhos de Zebedeu e o pedido por e para eles. Tá? Então, a mãe dos filhos de Zebedeu pede por Jesus que conceda a eles o privilégio de ficar um à direita e outro à esquerda. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, aqui dá para identificar que são irmãos mesmo, irmão de sangue, no sentido nosso. É de se observar que significativamente só é usada a expressão irmãos de Jesus e jamais filhos de Maria. Não se usa, não se diz, olha aí, a mãe e os irmãos, e seus irmãos, irmãos de Jesus, não filhos de Maria, tá? E por que os familiares procuram Jesus? Preocupados com o que dele se dizia? Quem é que dizia? O que dizia? Provavelmente foram a Cafarnaum para saber da situação. Ele estava dentro, rodeado pela multidão e os familiares sem acesso. É isso que temos que entender, tá? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Jesus não está menosprezando, veja bem, Jesus não está menosprezando a sua família carnal. Cuidado para a gente não fazer uma interpretação no sentido que algumas vezes nós usamos hoje, né? Então, quando
Alguém fala uma coisa e fala, mas quem é fulano? Quem é cicrano? Às vezes se fala quem é uma forma negativa de dizer, né? Mas no caso aqui não é isso. Jesus, nós temos que entender que Jesus é mestre. E se ele é mestre, ele vai aproveitar todas as ocasiões da vida para transmitir a sua mensagem. Então, essa foi mais uma oportunidade para Jesus transmitir aos seus a sua mensagem. Que mensagem? A seguinte: que a sua família verdadeira não seria a igreja, tá? Lembremos que o Evangelho de São Mateus tem uma ligação frequente com o tema da igreja. A família verdadeira de Jesus é formada por todos aqueles e aquelas que buscam fazer a vontade de Deus. Não é dizer Senhor, Senhor, é fazer a vontade de Deus. Existe uma família maior, além do que a família de sangue, que é a família de todos aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Se o critério de Jesus é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, vamos retomando Maria, Maria é o modelo, é um exemplo, porque o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Isso está em Lucas 1:38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.